bloqueada, travada, perdida, confusa, insegura. Quando o medo decide atacar, a gente se sente totalmente paralisada. Mesmo que a gente queira muito alguma coisa, quando o medo decide se instalar, a gente não consegue sair do lugar. E na busca profissional não é diferente. Quando a gente está falando de encontrar um trabalho que a gente gosta, um trabalho que combina com a gente, que a gente tem vontade de acordar e fazer, a gente está indo tão contra o modelo do que a gente é ensinado a buscar no trabalho, que não só os nossos medos aparecem para travar a gente, como eles são reforçados por todo o ambiente que está ao nosso redor. Então, eles acabam tendo muita força e bloqueiam, na realidade até sabotam o sonho de muita gente que quer ter um trabalho que traga mais realização, mais prazer. Eu sei disso porque eu passei por isso, e eu trabalho com outras mulheres que estão nessa busca, e o que mais dificulta, por mais que existam desafios como financeiro, como desenvolver novas habilidades, encontrar vagas e posições e às vezes abrir seu próprio negócio no mercado de trabalho é difícil, por mais que tenham esses desafios, por incrível que pareça, o que mais bloqueia essas mulheres é o medo. O medo interno, das coisinhas delas, não é nem as coisas externas. Então esse vídeo vai ser todinho dedicado para te ajudar a entender o medo e aprender a vencer esse medo. Porque por mais que a gente já esteja careca de saber que o medo é uma emoção natural do ser humano, faz parte da nossa vida, não adianta nada eu vim aqui para você falar: "Vai lá, acredite nos seus sonhos, você pode", porque tudo isso é muito raso. Pode até ser que você fale: "É isso, eu vou", mas aí dá 5 minutos, 1 hora, 1 dia, 1 mês, e você desanima de novo, porque você não tem as ferramentas para lidar com o medo. Então, por mais que sim, eu acredite que você tem que vencer o medo e ir atrás dos seus sonhos, eu sei que não é tão simples assim. A gente precisa entender como o medo funciona e como lidar com ele quando ele atacar, porque o que acontece muitas vezes, eu vejo isso acontecendo direto com as minhas alunas, é que a gente interpreta o medo como se fosse um sinal de que a gente não devesse seguir naquela direção. E nem sempre, nem sempre. Às vezes o medo faz parte de seguir numa direção, principalmente se a gente está indo na direção de algo novo. Ainda mais se esse algo novo é contra o status quo, como procurar um trabalho com propósito. O medo aparece toda vez que a gente pisa fora da nossa zona do conhecido, que a gente chama de zona de conforto, mas a gente sabe que de confortável ela não tem nada. Ela é a zona do conhecido. O nosso medo ele tenta deixar a gente no conhecido. Então, se eu estou indo na direção de crescimento, de desenvolvimento, de evolução, de expansão, e eu tô indo para territórios novos, o medo vai aparecer. E muitas vezes ele é um sinal simplesmente disso, que você está indo para um território novo. E a única maneira de você vencer o medo é você enfrentar o medo. E hoje eu vou te contar uma das maneiras como você pode vencer esse medo. Eu vou separar esse vídeo em 3 etapas. A primeira etapa a gente vai conversar sobre a ilusão do medo. E por que que na verdade é essa ilusão que te bloqueia? Não é nem o medo em si, mas a ilusão que a gente tem sobre o que é o medo e como ele funciona. A segunda etapa vai ser sobre como vencer o medo. E aí eu vou te dar 3 passos. 3 passos para você seguir, praticar, para você ter mais coragem e sair da sua zona de conforto. E na terceira etapa a gente vai conversar sobre a roda da ação, que é como você vai fazer para dar os primeiros passos e ter coragem para enfrentar o desconhecido. Esse vídeo aqui nasceu porque ele é a continuação de um vídeo que eu fiz sobre os 3 passos para você se encontrar profissionalmente, onde eu falo da parte prática da coisa. E aí, claro, quando a gente dá, eu te dou a parte prática, mas eu sei que a parte prática é um pedaço. Precisa falar de como enfrentar os medos, encarar a insegurança, ter mais coragem, ter mais confiança. Então, gravamos esse vídeo por isso, mas também porque há uns meses atrás eu fiz uma pesquisa sobre trabalho com propósito com a minha lista de e-mails, que são mais de 15 mil mulheres,
perguntando quais eram os maiores desafios, se eu fizesse uma aula ou um vídeo, como é que eu poderia ajudar. E a quantidade de mensagens que eu recebi falando de medo e de coragem foi avassaladora. E eu trouxe algumas até para ler aqui para você, para ver se você se identifica. Uma delas foi assim: Fê, eu gostaria que você falasse sobre esse medo tão grande que sentimos de arriscar, de sair da zona de conforto. Que você desse um apoio psicológico para quem está tentando fazer essa transição e incentivar a ir e ter coragem mesmo com medo. Mesmo eu não estando feliz no trabalho, mesmo meu coração tendo certeza do que quer, bate muita insegurança de não conseguir, de falhar. E você vê que interessante, ela fala do medo de arriscar e ela fala da insegurança, do medo de não conseguir e de falhar. Então, nesse caso, ela até já sabe o que ela quer. Mas não foi só ela. Peguei uns outros aqui. Fê, quero saber como ter coragem de recomeçar. Como ter coragem de inovar, começar algo novo. Como enfrentar o desconhecido depois de tanta luta para estar estável. Como ter coragem e sair da zona de conforto. Como me destravar e seguir meus sonhos. Como destravar, perder o medo, arriscar. Medo, medo, coragem, coragem, arriscar, arriscar, arriscar. Novo desconhecido. Você vê que aparece muito de tudo isso. E um dos maiores bloqueios que essas mulheres enfrentam, e talvez elas nem saibam, é que existe uma ilusão do medo. Por mais que a gente saiba, como eu disse antes, que o medo é natural, ele faz parte da nossa condição humana, a gente ainda tem internalizado uma imagem de que o medo é algo a ser vencido, a ser deixado para trás. Então, a expectativa é que a gente tem que antes se livrar do medo para daí agir. Então, mesmo que ela tenha dito para mim, Fê, me fala como ir com medo mesmo. Sabe aquela coisa? Ah, tá com medo, vai com medo mesmo? Na maneira como a gente lida com o medo no dia a dia o medo é sinal de que não é para ir. Eu preciso antes ficar confiante, antes ficar sem medo, para daí agir. A gente tem um imaginário muito tipo Disney, sabe? Existe um dragão, aí a gente tem que ir lá matar o dragão, e uma vez que a gente mata o dragão, a gente vai na direção do que a gente quer, sem obstáculos, chega no topo e aí somos felizes para sempre. E eu vejo que isso acontece tanto porque toda vez que a gente chega num ponto, e eu sou culpada, eu também passo por isso. Toda vez que a gente chega num ponto em que a gente tá bem, que a gente tá feliz, a gente fala, nossa, eu não quero mais sair daqui. Essa não é a realidade, porque a gente chega num objetivo e naturalmente a gente vai criando outros. Principalmente mulheres que, como eu, como as minhas alunas, e eu assumo que você também, são as mulheres que a gente gosta de crescer. Se você não gostasse de crescer, você não tá aqui, né? Você tá fazendo outra coisa. A gente gosta de crescer, a gente gosta de se desenvolver, a gente quer viver intensamente. E essa coisa de viver intensamente é você se entregar pra vida. Você se entregar para o fluxo da vida, para os seus desejos, para as suas vontades, para você aprender a ser de outras maneiras. E aprender também a ser quem você é, porque a gente passa a vida sendo ensinada a não ser quem a gente realmente é, e depois a gente passa outra parte da vida tentando ser quem a gente realmente é. Então a gente vai precisar entender que não vai ter um final pro medo. Tem uma hora que o medo para. Só não vai ter medo quem não tiver bem psiquiatricamente, ou crianças de 2 anos de idade, ou quem não quiser mais crescer, ficar na zona de conforto. E aí, tudo bem. Mas quem quer crescer, quem tem como valor o crescimento, vai sofrer se não topar continuar crescendo. Então, na realidade, a maneira que a gente tem que lidar com o medo a gente vai ver o medo e vai falar, beleza, o medo vem junto. O fato de eu estar com medo não significa que eu estou no caminho errado. Talvez o medo esteja querendo nos alertar de algum perigo, e beleza, a gente já vai falar sobre isso quando chegar nos 3 passos, mas ele não é um sinal de que você está necessariamente sonhando alto demais, ou querendo ir além do que você pode, que você não tem capacidade. Não necessariamente. Então, como funciona isso? A gente tem que ver que o medo tá ali e agir, dar os pequenos passos na direção certa, que eu sempre bato nessa tecla. Pequenos passos na direção certa. E eu bato nessa tecla porque eu mesma sou a rainha do rapidinho e eu sempre tenho que me relembrar, Fernanda, é um passo de cada vez. E quando a gente faz um passo de cada vez, a gente tem a chance de se observar vencendo esse medo. E à medida que a gente vai vencendo o medo um passo de cada vez, vendo que ele tá ali, mas não necessariamente ele tá nos bloqueando,
a gente vai tomando confiança. E a gente não chega num ponto em que a gente não tem mais medo e é feliz para sempre. A gente chega num ponto em que a gente tem mais confiança, mais coragem, porque a gente sabe que o medo tá ali, mas que não necessariamente ele precisa call the shots, tomar as decisões. Ele não é o guia da nossa estrada. Tem uma analogia que a Liz Gilbert faz. A Liz Gilbert é a autora do Comer, Rezar e Amar, que se você me segue aqui por mais de 5 minutos, você já sabe que ela é a minha melhor amiga imaginária. E ela tem um livro chamado Big Magic, que ela fala sobre essa vida criativa. E ela fala sobre a vida artística, mas ela também fala muito sobre a gente viver uma vida em que a gente está criando a nossa vida. E não só reagindo aos nossos medos e aos nossos condicionamentos. E ela fala que pra gente ter uma vida criativa, é como se a gente fosse fazer uma viagem de carro com a criatividade. E que não tem como deixar o medo pra trás. O medo vai vir nessa viagem. E que então, quando ela percebeu isso, ela falou, beleza. Então, medo, você vai vir junto comigo com a criatividade, mas você vai sentar no banco de trás e você vai poder falar o que você quer falar. A gente vai te ouvir. Não necessariamente a gente vai escutar tudo que você fala, seguir todas as suas sugestões, mas a gente vai te ouvir. Mas agora 2 regras. 1, você não toca no rádio. Você não vai escolher a estação do rádio. E 2, de jeito nenhum você pega nesse volante. Quem dirige esse carro sou eu. Então é isso que a gente quer desenvolver. Sermos nós as comandantes dessa viagem. A motorista dessa viagem. Quem toma as decisões e não o medo. E por isso que é tão frustrante quando o medo vem e bloqueia a gente. Porque a gente se sente literalmente sem ter o domínio da nossa vida. Mas para ter o domínio da nossa vida, você não precisa se livrar do medo. Você só precisa aprender a usar o medo a seu favor, porque ele é uma ferramenta. O medo, ele não é o seu inimigo. O medo é um mecanismo de proteção. Ele tá aí para te servir, ele é importante e você não quer se livrar do medo. O medo muitas vezes está aí para te dar recados importantes. Todas as emoções estão. A gente fala muito sobre isso no Ciclos, que é o meu curso de inteligência emocional, que eu ensino para as minhas alunas a fazer o mapa emocional. E eu sempre falo para elas, um mapa emocional, que é perceber as emoções no corpo, para a gente reconhecer as emoções. Porque reconhecer as emoções e abrir espaço para elas é fundamental, porque todas as emoções vêm com uma mensagem sobre o nosso mundo interior, sobre uma necessidade, sobre um julgamento, um desejo, um limite que não está sendo colocado. Tem sempre ali uma mensagem. E se a gente não para escutar, o corpo faz a gente escutar. E é por isso que quando você não escuta o medo, você se sente totalmente travada, totalmente bloqueada, como se estivesse realmente se sabotando. E a gente tem essa experiência de sabotagem porque a gente não para entender, tá, mas do que é que esse medo está me protegendo? E o primeiro passo para a gente aprender a vencer o medo é a gente identificar esse medo. Identificar e entender uma coisa muito importante. Muito, muito importante. O seu medo não é a mesma coisa que os seus pensamentos quando você sente medo. A gente mistura essas coisas. Como se o que eu penso quando eu tô sentindo medo fosse o medo. E não. Porque o medo, ele é uma resposta fisiológica. Ele tem sim a ver com os nossos pensamentos, ele tem sim a ver com o nosso mundo interior, as nossas percepções. Ele tá totalmente ligado. Nós somos, né, um ser holístico, tem várias partes nossas. Mas ele não é sinônimo dos seus pensamentos. Os seus pensamentos são condicionamentos. As coisas que você já pensa há muito tempo. Não são novas. Principalmente sobre a sua capacidade. Que nem a nossa colega que falou lá na mensagem que eu trouxe. Mesmo ela querendo muito ter um trabalho que ela gosta, mesmo sabendo o que ela quer, ela se sente muito insegura, com medo de não conseguir, medo de fracassar. Esse medo de não conseguir, esse medo de fracassar, ele já é antigo. Porque desde a escola a gente não é estimulada a errar, a fracassar. Não é visto como ok. Nós somos sempre celebradas na escola, a gente era, né? Pelo nosso mérito, pelos nossos sucessos. Tanto que você levantar a mão na escola e falar a resposta errada era, assim, motivo de chacota. Então nós nunca quisemos errar, a gente está sempre querendo acertar, principalmente mulher.
A gente tem toda essa socialização pra ser perfeitinha, pra ser princesa, pra ser santa, pra ser a mulher perfeita. Então a gente, mesmo inconscientemente, segue isso e tem muito medo de errar, de fracassar e mostrar para o mundo que, olha, surpresa, nós não somos perfeitas. Isso faz parte da nossa socialização, mas é um condicionamento. A gente não nasce com isso, mas um bebê nasce com medo. Ele nasce com as emoções. A gente vai aprendendo a associar a linguagem com as emoções com o tempo e a gente vai fazendo um bololô como se tudo fosse igual. Por isso que eu falo, às vezes você tá com medo de ir numa direção e a tua mente fica falando, isso aí não é, é sinal de que não é pra eu ir, é sinal... Não, é sinal de que você tá com medo, é sinal de que você é humana e está fazendo uma coisa nova. Só isso. É só um sinal de que você tá com medo. Aí tem que olhar pro medo e ver o que é que o medo tá querendo dizer. Mas o primeiro passo é esse, identificar o medo. Falar, nossa, eu estou sentindo medo. E dissociar dos pensamentos. Lembrar disso, tá? Eu estou sentindo medo, ok. Acolher, porque ele tem um espaço ali, é importante, ele não é o seu inimigo. E separar. Eu tô com medo e eu tô com esses pensamentos. E uma coisa não é a mesma coisa que a outra. E eu falo isso porque lá dentro do propósito, que é o meu curso fechado para quem quer encontrar e trabalhar com o que ama, a gente faz um exercício que eu chamo de shitstorm. E o shitstorm é um expose da Berenice. A Berenice é essa voz que dentro dos meus programas a gente chama carinhosamente a nossa voz crítica. E eu faço isso, essa brincadeira, porque a gente precisa aprender a dissociar quem a gente é dessa voz. E eu aprendi isso quando eu li o livro do Eckhart Tolle, O Poder do Agora. Que ele fala, eu sempre lembro direitinho dessa parte. Eu tava morando em Bali na época, e eu lembro direitinho de onde eu tava. Eu tenho memória fotográfica. Eu tava em Bali, numa piscina, na frente pro mar, chique. E eu li essa parte que ele falava assim: você tem uma perna, e essa perna é parte sua, mas você não é a sua perna. Da mesma forma, os seus pensamentos. Eles são parte sua, mas eles não são você. E eles não são o seu medo. Então é muito necessário pra gente enfrentar o medo, a gente fazer essa separação. Tem o que eu falo, que é o que eu aprendi, o que eu internalizei, e esse aí é um assunto pra outro vídeo, porque é bem profundo, mas isso não é a mesma coisa que o medo. Tanto que quando a gente faz esse exercício do shitstorm, que é tipo uma versão do brainstorm, mas contrário, a gente faz o exposed da Berenice. Então, as minhas alunas têm a oportunidade de botar pra fora o que a Berenice tá falando, porque muitas vezes a gente não para nem pra perceber o que é que a gente tá se falando. E se isso faz o menor sentido. Então, eu fiz esse exercício numa das turmas que a gente fez juntas, esse exercício do Expose da Berenice, e eu fui cutucando pra ver o que saía, o que elas se falam. E elas muitas vezes nem percebiam, nem percebiam. E vinham coisas do tipo, eu até escrevi aqui pra você, ó. Quem você pensa que você é? Você não tem experiência. E você vai pagar conta como? Você vai conseguir fazer tudo isso mesmo? Com essa idade? Sério? Você não tem capacidade. Você tá louca, você tá viajando. Mas você vai fazer tudo certinho? Quanto tempo vai demorar isso? Isso não existe. Você não vai ter disciplina. Você vai passar vergonha. As pessoas vão te achar louca. Você nem tá no nível das outras pessoas. Você viaja. Você nem estudou o suficiente. Se ela vai conseguir, você já deveria saber o que você quer da vida. E se não der certo? É muito difícil, você tá na contramão. Você vai passar fome. Tem um mundo inteiro aí já fazendo isso aí que você quer fazer. Você acha que você vai se destacar? Você nunca foi dedicada a nada, nunca conseguiu chegar no final de nada. Esse diálogo interno é real, tá? Tudo isso aqui que eu peguei é de coisas que as minhas alunas falaram. Todo esse diálogo interno é o que te trava. Por isso que eu falei da ilusão do medo. A gente acha que o que trava a gente é o medo. Não é o medo. É a maneira como a gente lida com medo. E uma das maneiras que a gente lida com medo é achar que o medo é essa voz crítica. E não é. Essa voz crítica, elas são condicionamentos. Tanto que, quando eu estava trabalhando isso, principalmente no individual, quando eu tenho oportunidade de ir mais fundo com as minhas alunas, essas vozes, às vezes, elas têm até fonte. É a voz do pai, é a voz da mãe, é a voz de uma professora, é a voz de um namorado, de uma namorada, de uma amiga. Tem sempre alguém que a gente bota, internaliza e fica achando que isso é o medo. E não é. E se você for ver muitas dessas coisas aí que são ditas, são extremamente vagas. Você não vai conseguir. Baseado em que tá dizendo isso? Você não tem cacife, você não tem competência.
Talvez você não tenha as habilidades ainda para uma nova profissão, mas isso é uma coisa que você pode conseguir, da mesma maneira que para você crescer em qualquer trabalho que você decida, mesmo que seja um que você não goste, você tem que continuar desenvolvendo habilidades para crescer e se desenvolver. E você vai pagar a conta como? Tem que ver como é que você vai pagar a conta, tem como fazer um planejamento para isso, tem como se programar para isso. Ah, mas e se não der certo? Por que não daria certo? O que eu preciso para ter mais segurança que vai dar certo? Se você começa a olhar para esse diálogo e separar o que é realmente concreto do que é simplesmente vago e só alimentando a sua insegurança, negativo, agressivo, violento, abusivo, só te dá mais trava, mas não resolve o medo. Você entende? Então a gente precisa parar e falar: tá, eu tô com medo, tenho os meus pensamentos que são os meus pensamentos, e tenho medo. E eu tô com medo de quê? Do que é que eu estou com medo? E aí, quando você faz esse exercício de olhar para o que é que você está com medo, é quando você consegue ter clareza do que você vai precisar para enfrentar esse medo ou para tomar conta do que é que esse medo tá querendo te proteger. E trabalhando com as minhas alunas, eu percebo que tem assim 3 grupos de medo. Existe o medo do desconhecido, que é você se ver sem controle, como é que vai ser? E aí aparecem frases do tipo: e se não der certo? E se for uma ilusão? E se eu trocar o certo pelo duvidoso? E se eu me arrepender? E se não der em nada e eu perder tempo? E se eu apostar, chegar lá e estiver insatisfeita de novo? Então, todo esse medo da falta de controle, de ir para um lugar que você não sabe o que é, ou como vai ser, como é que as coisas vão se desdobrar, que dá super medo e ao mesmo tempo é o que faz a gente se sentir viva, né? Quando a gente se sente viva, eu lembro que quando eu vim pra Austrália, eu já moro aqui há 18 anos, mas quando eu vim pra cá, eu tinha 23 anos e eu tava morrendo de medo e ao mesmo tempo assim, extasiada. O que é que tá me esperando lá? E não tinha como eu saber até eu entrar na jornada e dar o primeiro passo. Mas é natural. Tudo que traz esse medo do desconhecido traz na outra moeda esse tesão pela vida. Mas esse medo aparece muito e tem como a gente ouvir e lidar com esse medo, a gente já vai falar sobre isso. O segundo grupo de medo que existe é um medo sobre a nossa própria capacidade, que é a famosa insegurança. O medo de fracassar, de falhar, de não conseguir. E aí vem com essas frases: e se eu não conseguir? E se eu não for boa o suficiente? E se eu não me mantiver motivada e desistir? E se eu não conseguir me manter financeiramente? E se eu decidir errado? Então é tudo sobre a sua capacidade, a falta de confiança em você. Esse medo é um medo de você não ser capaz. E o terceiro grupo de medo que aparece é o medo do que os outros vão pensar. E por mais que a gente já seja mulher aqui, eu tô com mais de 40, muitas das minhas alunas estão nos 20 e muitos, e nos 30 e tantos, todas mulheres, a gente sim tem medo do que os outros vão pensar. Porque os outros vão pensar, e os outros vão ter uma reação, principalmente quando você tá procurando um trabalho com mais propósito. Por quê? Quando você tá procurando um trabalho com mais propósito, você está indo contra a manada. Porque a manada tem que trabalhar, é isso e pronto. Não reclama. Engole o choro e vai, né? Então, quando você fala, não, eu vou, as pessoas vão resistir. Porque você tá indo contra o que elas se convenceram que elas têm que viver. Elas abriram mão de ir atrás de algo que tivesse propósito para elas, para que elas seguissem esse status quo. Então, toda vez que você for contra, você vai encontrar um ou outro que vai resistir. Faz parte. E por mais que faça parte, se a gente deixa esse medo tomar as decisões pela gente, a gente vai estar, como essas outras pessoas, seguindo o status quo, deixando os nossos próprios sonhos para trás. Mas esse medo existe e ele é real. E ele vem muito para quem tem o valor da aceitação social e do reconhecimento nos top 3. Não sei se você já teve a chance de trabalhar os seus valores, de ver quais são os seus valores, de como é que eles estão atuando na sua vida, como é que eles estão te travando em alguns aspectos, mas eles estão intimamente conectados com o medo. E um dos valores que aparecem muito para as minhas alunas é o da aceitação social e do reconhecimento. E elas ficam super chateadas quando aparecem. E eu tenho que falar, cara, faz parte.
Faz parte da nossa condição humana precisar da aceitação social, porque nós somos seres que dependemos uns dos outros. Por mais que eu seja super defensora da nossa autoconfiança, da gente ter uma vida com a nossa cara, da gente viver uma vida que representa quem a gente é, conectada com quem a gente realmente é e forte e assertiva e líder da própria vida, às vezes as pessoas confundem que eu sou a favor de ser autossuficiente e não sou, porque não existe ser autossuficiente. O que existe é a gente ser confiante. Eu tô com uma mancha na cara, peraí. Continua, né? Ah, vai ficar essas manchas aí mesmo. Tem que fazer. Eu tenho que fazer. Será que eu fecho a janela? Ah, ficou péssimo. Ai. É possível a gente ser autossuficiente, porque a gente não é. Não tem como, nós dependemos uns dos outros. Então, a gente buscar aceitação social faz parte. Faz parte da nossa experiência humana, tá nos nossos valores. Tem umas pessoas que têm mais acima, outras mais um pouquinho mais para baixo, mas tá ali, faz parte. Mas não dá pra gente deixar que isso defina como a gente vai tomar as nossas decisões. Mas aparece muito. E aí é o que os outros vão pensar. E se eu estiver sonhando muito alto, você não se enxerga, quem eu penso que eu sou. Todos esses medos relacionados a como a gente vai ser percebida pelo mundo. Vão achar que eu tô louca. E a nossa resistência de ter que lidar com essa percepção que não é uma percepção positiva, que reforça aquela ideia de que a gente é perfeita, de que a gente é escolhida, de que a gente é a princesinha. Isso também seria um outro tópico, né? Mais profundo, mas é importante a gente pincelar. Então, é importante que você pare e perceba, tá? Eu tô com medo de quê? E aí, uma vez que você percebe qual é o medo, então esse é o primeiro passo. Você identificar. Ver, tô com medo de quê? E lembra, colocando separado os seus pensamentos, porque eles não são igual ao seu medo. Eles podem estar apontando para o seu medo, mas eles não são igual ao medo. Tá fazendo sentido isso? Então, está relacionado, mas não é a mesma coisa. Uma vez que a gente faz essa identificação, tá, eu tô com medo de quê? Aí a gente vai pro segundo passo, que é lidar com o medo de uma forma madura. E eu falo de uma forma madura porque você já lida com medo. Você travar com medo é lidar com medo. Só que não é a maneira mais produtiva, a maneira mais eficiente pra você ter uma vida com a tua cara, porque você para, você não decide, você bloqueia. Então a gente precisa aprender a lidar com medo de uma forma madura. E aqui é que a gente vai se debruçar sobre esse medo. Seja o medo do desconhecido, seja o medo de fracassar, seja o medo do que os outros vão pensar. E ver, tá, como que eu vou enfrentar esse medo? E pensar em estratégias específicas para esse medo. Porque veja bem, se eu estou com medo do desconhecido, parte desse desconhecido, e que a gente viu ali nos comentários do começo do vídeo, é como ter coragem de inovar, como ter coragem para arriscar, como ir na direção do novo, como enfrentar o desconhecido depois de tanta luta para estar estável. Se a gente olha para essas preocupações, são preocupações super válidas. Sim, como que você vai fazer para enfrentar o desconhecido, sendo que você teve tanta luta para estar estável? Porque quem já lutou muito para estar estável e finalmente conseguiu, obviamente não quer abrir mão daquilo. Porque é difícil chegar no momento que está estável. Se você tá com medo de arriscar e trocar o certo pelo duvidoso, sim, é um medo válido. Mas você vê, não é porque você tá com medo que significa que então você não vai fazer, que não vai ter jeito. É aí que os sonhos são abandonados. Quando a gente pega o medo, eu tenho medo porque foi muito difícil estar estável. Então agora quer dizer que eu tenho que ficar aqui pra sempre. Não, não quer dizer que você quer ficar aqui pra sempre. Não, quer dizer que ok, estabilidade é uma coisa importante pra você. A gente não está invalidando isso, mas nem por isso significa que você não vai poder fazer mais nada. Você entende como o nosso pensamento ele vai muito assim pro 880, muito radical, muito preto no branco, muito catastrófico, muito definitivo. E esse exercício é um exercício de inteligência emocional. Essa flexibilidade cognitiva de falar, eu estou pensando isso é importante de eu levar em consideração. Não tô falando pra você desprezar isso. Mas, nem por isso, tá encerrado o assunto. Você entende? Então, quando você se pergunta, tá, como que eu vou fazer pra correr menos risco? Vai ter um planejamento pra isso. Como que eu vou fazer pra tomar essa decisão com mais segurança de que eu não estou tomando a decisão errada? Vai fazer um trabalho pra isso. Vai se conhecer melhor, ver o que faz com que uma decisão seja alinhada ou não com você, e aí entra o trabalho dos valores.
Eu, inclusive, tenho um workshop de valores, eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você não saiba ainda quais são os seus valores, como eles funcionam, como eles estão impactando as suas decisões, porque eles são intimamente ligados com decisão. Então, se você tiver interesse, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas aí, você sabendo seus valores, as chances de você tomar uma decisão que vai fazer sentido são muito maiores. Como que eu faço para ter controle? Como eu faço para ter segurança? É sempre um planejamento. Por exemplo, dentro do propósito, que é o meu curso fechado para quem quer fazer a transição de carreira ou se encontrar profissionalmente, a gente trabalha muito isso, nas ferramentas que você precisa para ir na direção de um trabalho que vai te trazer realização profissional. Então, tem planejamento, tem descobrir quais são os seus valores, quais são as coisas que realmente te preenchem. Tem muito trabalho de autoconhecimento. A gente faz um trabalho para como você pode identificar e minimizar os riscos. E, gente, eu tô comentando aqui do propósito, mas existem 1000 caminhos para você fazer isso. Claro que aí cada um vai encontrar o que faz sentido. Mas o que eu tô querendo dizer é, esses medos existem e eles são válidos. Eles têm que ser ouvidos. Tanto que um dos meus maiores arrependimentos na minha transição profissional, 2 segundos só para você, caso você não saiba da minha transição, para você rapidamente estar a par. Eu trabalhava como gerente de restaurante quando eu tava com 30 anos e eu tava com uma carreira promissora pela frente, abri meu próprio restaurante, tava tudo ótimo. Mas eu não tava realizada, porque aquilo não me preenchia. E aí, eu passei por um processo que eu chamo do meu despertar, quando eu tava com 30 anos, que eu me reconectei comigo mesma e acabei decidindo que eu queria trabalhar com desenvolvimento pessoal, dar cursos online, fazer conteúdo, ser nômade digital, por isso que eu tava morando em bar naquela época que eu falei que eu li o livro do Eckhart Tolle. E um dos meus maiores arrependimentos foi ter seguido esse conselho de queime suas pontes. Eu tava na época fazendo um programa de desenvolvimento pessoal, que eu não vou dizer o nome porque eu não recomendo, e eles falavam assim, taque o chapéu pro outro lado do muro e encontre uma maneira de buscar. E sim, até que funcionou, mas olha, a quantidade de ansiedade que eu tive que lidar, de sofrimento desnecessário, mexeu muito com a minha saúde mental. Então, se eu pudesse olhar pra trás, eu teria olhado pra esse medo, porque ele é um medo válido. Como que eu vou pagar as minhas contas? Como que eu vou manter meu padrão de vida? Como que eu vou manter minha estabilidade? E são perguntas importantes, não necessariamente fáceis, mas totalmente resolvíveis, entende? Claro, cada um tem uma realidade, cada um tem, né, as cartas que são dadas, e a gente vai dentro da nossa realidade fazendo o que é possível, mas é importante olhar para o medo, e esse é um medo importante. Mas você vê, é muito diferente você reconhecer esse medo, que é válido, e entrar naquele papo. Você não consegue nada. Vai pagar conta como, queridinha? Eu tô falando desse jeito porque uma das minhas alunas, a voz interna dela, a Berenice dela, vinha com esse tom debochar, queridinha, com essa idade, sabe? Meio cuzona, sabe? Tipo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, assim, nessa parte de lidar com medo de uma forma madura, você fala, tá, eu estou com esse medo, e como é que eu vou lidar com esse medo? E encontrar estratégias para lidar com esse medo do desconhecido, por exemplo. Segundamente, o medo de fracassar. O medo de fracassar, ele vem junto com você não dar certo pra nada, você nunca termina nada do que você faz, e também vem com você não tem experiência. Agora, você não tem capacidade, você não serve pra nada, não são pensamentos que te ajudam. Agora, você não tem experiência. Verdade, não tem. Mas e aí, experiência é uma coisa que você conquista, que você trabalha, que você desenvolve. Então você vê que são bem diferentes os approaches, assim, a maneira como a gente lida, é bem diferente. Então nessa parte do, eu tenho medo de fracassar, como é que eu vou fazer pra me preparar pra ter um futuro nessa nova caminhada profissional? E aí eu vou ter que desenvolver habilidades. Quais habilidades eu tenho que desenvolver? Como que eu vou desenvolver essas habilidades? E a gente aqui, cara, a gente gosta de crescer. Aprender não é um problema pra gente. A gente gosta de aprender. A gente gosta de crescer, de evoluir, tanto como pessoa como profissional. Isso não é um problema. Agora, acontece que esse medo de fracassar, a gente mistura muito com essa voz que fica botando a gente pra baixo. Eu tive que enfrentar na minha jornada, e ainda aparece, que hoje em dia eu consigo tirar e falar, opa, olha ela aqui. Essa voz que fica falando, eu não tenho nada de relevante pra falar. Mas por que eu vou falar? Por que as pessoas vão me ouvir? Por que eu vou falar? E eu tenho essa sensação de que existe uma pessoa que vai falar, se enxerga, fica aí no seu lugar, se bote no seu lugar. E é porque eu consigo perceber essa voz e falar, essa voz é só um condicionamento, algo que eu internalizei ao longo da vida. E aí, né, fiz anos de terapia, até sei de onde vem. Mas tá aí. Fala, beleza, ela tá aí. Mas ela não determina as minhas decisões.
Esse é o exercício. Perceba que ela fala isso, mas é medo de quê? Aí volta pro medo do pertencimento, que as pessoas vão falar. As pessoas vão falar o que as pessoas vão falar. Algumas não vão gostar. E algumas não gostam mesmo do que eu falo, e tudo bem. Esse é outro exercício que eu fiz ao longo da vida pra lidar com esse medo. Que é ficar ok com as pessoas não gostarem de mim. Ficar ok com as pessoas não acharem que eu tenho coisas relevantes pra falar. Ficar ok com as pessoas acharem que eu sou ridícula. Tudo bem. E esse foi um trabalho de autoconfiança que eu fiz. Por isso que eu fiz o PAP, que é o meu programa de amor próprio na prática, o próprio Despertar, é um programa de reconexão com a nossa essência. E esse é um trabalho que eu tenho feito pra lidar com essa voz e me livrar desse medo de errar. Porque quanto mais confiança eu tenho em mim mesma e no valor que eu tenho como pessoa, eu fico cada vez mais ok em errar, em fazer um vídeo que não seja tão legal, ou não ter todas as qualificações que eu gostaria de ter tempo pra ter. E tudo bem. Então você vê, o medo de fracassar tem essa parte do eu não tenho autoestima, não tenho autoconfiança, e tem a parte da competência, da habilidade, do desenvolvimento. E aí, pra enfrentar esse medo, você tem que fazer esse trabalho de autoconfiança, de confiar em você, e o trabalho de desenvolver as competências. Então você vê, à medida que você vai vendo do que é o medo, as estratégias vão mudando. E eu sei que pra cada um desses, né, eu tô puxando eu tô puxando aqueles lenços da cartola do mágico, né? Tipo, vai puxando, vai puxando, vai puxando, e dava pra gente desmembrar esse vídeo aqui num curso. Mas é isso, a gente tem que identificar o medo, enfrentar o medo, vendo o que o medo tá falando, o que é relevante e o que é os condicionamentos que a gente deixou a sementinha entrar e a gente fica cultivando na nossa cabeça e que fica bloqueando. E aí o terceiro medo é o medo do que vão pensar. E se eu me vejo com esse medo do que os outros vão pensar, volta de novo. O que eu preciso? Preciso do reconhecimento, eu preciso da aceitação. E parte desse processo de enfrentar esse medo é você não tentar se livrar da aceitação social como valor, que eu sei que as minhas alunas elas ficam chateadas de ter esse valor. Não é tentar se livrar dele. Na realidade, você preenche esse valor buscando essa aceitação social em outros grupos. O famoso vai procurar sua turma. Porque você vai ver que você geralmente é estranha só para um grupo de pessoas. Existe um outro grupo de pessoas que acha você ótima. Então você tem que achar esse grupo. E esse é um outro exercício. Então, a partir do momento que eu identifico o medo, separo ele dos meus pensamentos, eu vejo do que é que eu tô com medo, aí eu tenho a oportunidade de encontrar estratégias para enfrentar esse medo. Não quer dizer me preparar até o dia que o medo vai desaparecer. Não. O que é que o medo está querendo me proteger? Está querendo me proteger de ficar totalmente sozinha, eu vou encontrar outros grupos. Está querendo me proteger de passar necessidade, eu vou fazer um planejamento. Está querendo me proteger de passar nervoso, passar ridículo ou de passar necessidade porque eu não tenho habilidade, experiência numa nova carreira. Então vou desenvolver isso. Você vê que fica muito mais prático. E uma vez que você tem essa clareza e você consegue pensar nessas estratégias, se abrir para conhecer essas estratégias, aí tá na hora de agir. E aí a gente age sem o medo? É sem medo que a gente age? Não, é com medo. A gente vai agir com o medo. E para agir com o medo é que entra a roda da ação. A roda da ação é a engrenagem que eu construí para o propósito. Então, o propósito, que é o meu curso fechado para quem quer se encontrar profissionalmente, ele é uma estrutura, é bem racional até, né, do passo a passo que você tem que fazer. São 7 passos, 7 etapas. E nessa caminhada, nessa jornada, o que faz com que você caminhe é a roda da ação. Então é como se fosse assim, numa viagem, existe, né, o mapa da viagem, que seria o que eu atravesso no propósito, e o carro, que é o veículo que te leva, é a roda da ação. Por quê? Para você entrar em movimento, dar os primeiros passos, para você enfrentar o desconhecido, não é que nem aquele curso que eu falei para você que ataca o chapéu do outro lado do muro e se vira para encontrar. Não, não, não. Esse não é o meu estilo, tá? O estilo é o seguinte: você precisa de um pouco de clareza. Você precisa entender quais são os próximos passos. À medida que você tem os próximos passos, sabendo o que você tem que fazer e como você tem que fazer, você vai tendo mais confiança. E a confiança aqui é a confiança em duas coisas. É a confiança em você, é a confiança no objetivo. Então, no nosso caso, a confiança de que é possível encontrar um trabalho que você me faz sentido. É possível, existe, é possível. E confiança que você é capaz, que pode acontecer para você. Que lembra o medo de fracassar e o medo do desconhecido. E quanto mais confiança você tem, mais coragem você tem. E a coragem é o que vai fazer com que você haja. Porque a coragem, ela é o antídoto do medo.
A coragem só existe com medo. Eu tava morrendo de medo, eu tive muita coragem e fiz. Então a gente precisa da coragem pra agir com o medo. Fala, bora, medo, você vai junto comigo. Agora, pra gente ter essa coragem, a gente precisa ter essa confiança. Porque se eu não acredito que é possível ter um trabalho com propósito, se eu não acredito que eu sou capaz de ir atrás e ter sucesso numa carreira com propósito, eu nem saio do lugar. Eu nem chego na parte da coragem. Você não tem a confiança. Mas se eu não tenho clareza dos passos que eu preciso dar para que seja possível, para que eu consiga, eu também não consigo ter essa confiança. Entende? Eu rebobinei a roda, né? Então a gente precisa ter clareza, confiança e aí a coragem. E quando eu tenho a coragem e eu dou o passo, outros passos se revelam. Os próximos passos se revelam. Mas você só vai ter a clareza, a confiança e a coragem à medida que você começa a botar um passo depois do outro. Dar os primeiros passos. Então, muitas vezes, a gente não começa alguma coisa porque a gente pensa, ah, mas e se chegar lá na frente e eu nem quiser isso? Ah, e se chegar lá na frente e eu não tiver satisfeita de novo? E se chegar lá na frente e não dar em nada? E a gente não dá os passos. E quando a gente não dá os passos, a gente se rouba da vida que a gente queria ter. Então a gente tem que dar os passos. E sempre vai dar em alguma coisa, gente. Por mais que não dê no que a gente achou que ia dar, sempre dá em alguma coisa. Principalmente porque você não vai ficar dormindo nesse processo, você vai estar bem acordada. E você vai poder ajustar os passos ao longo do processo. Então, se não estiver andando bem, se não estiver caminhando, você vai conseguir ajustar o seu GPS. Então, a gente precisa dar clareza. A clareza vai dar confiança, a confiança vai dar coragem. A partir do momento que você tem a coragem, você dá o primeiro passo, você vai dar então o segundo passo. E aí você vai ter mais clareza, porque a clareza se dá em movimento. E com essa clareza, você vai ter mais confiança em você e no objetivo. E quanto mais confiança, mais coragem. Você dá o segundo passo. E aí você chega no terceiro passo. E assim sucessivamente. E essa questão da clareza é como se você estivesse fazendo uma viagem São Paulo, Rio de Janeiro, de noite. E você sabe o mapa, você sabe o caminho. Mas quando você está dirigindo à noite, o teu carro ele só ilumina os próximos 20 metros. E os próximos 20 metros são os próximos 20 metros que você tem que andar. A partir do momento que você caminha na direção desses 20 metros, outros 20 metros são revelados. E os outros 20 metros são revelados. E outros 20... E aí vai ter hora que você vai ter que desviar de algum carro, vai ter hora que vai ter um pouquinho de trânsito. As coisas vão acontecendo. A cada trecho da estrada você vai pegando mais confiança de que você está mais perto do Rio de Janeiro. Então, esse é o processo da roda da ação. Você ter clareza, que vai te dar confiança, que vai te dar coragem. E eu falo da roda da ação especificamente nesse contexto de se encontrar profissionalmente no workshop do propósito, que é um workshop gratuito que eu fiz para explicar como é que funciona esse caminho do propósito. E é um workshop onde eu falo da verdade desse caminho da busca profissional, porque por mais que eu seja super a favor da possibilidade, eu sou super realista, eu sou super pé no chão, eu gosto de coisas práticas, concretas, porque eu já me ferrei muito. Olha o sol aqui. Ai, gente, eu vou assumir esse sol, não vou lutar, não, viu? Eu já me ferrei muito por causa dessa positividade tóxica do Just Do It. Esse não é meu estilo. Eu sou, sim, conseguimos e vamos nos planejar para isso. Então eu falo da verdade desse caminho e conto os erros e acertos da minha transição profissional. E conto mesmo, né, que nem eu falei aqui dos meus arrependimentos, falo dos detalhes sórdidos e conto as 3 etapas. São 3 etapas para você se encontrar profissionalmente. São 7 passos que a gente atravessa dentro de 3 etapas para você encontrar e fazer um trabalho que você ama. E falo dos 5 bloqueios que são super comuns, que travam o caminho, principalmente das mulheres que estão nessa busca profissional. E como você faz para desviar e ter mais confiança de sair da sua zona de conforto e entrar em ação. E eu criei o workshop do propósito, mesmo que você nem queira fazer o programa, para você ter essa clareza do caminho. Lembra da roda da ação? A clareza é o primeiro passo. Tanto que a gente já fala, logo no começo do workshop, eu falo dos 7 estágios da busca profissional. Porque aí você já sabe aonde você tá, quais são os próximos, o que tá por vir. E isso vai te dar essa confiança. Então, se você quiser assistir, se você tá nessa busca profissional, tá se sentindo travada, a clareza é o primeiro passo. Eu te convido para assistir o workshop do propósito. Vou deixar o link aqui para você assistir. E a gente se vê por lá para trabalhar essa clareza. Um beijo!